Ah, internet, um lugar maravilhoso, cheio de coisas incríveis, magníficas, divertidas, ótimos para entretenimento. Nada como você entrar no chat do Facebook e conversar com seus amigos, entrar no chat do Discord para jogar com a galera, ou assistir um simples vídeo do YouTube que é sensacional. Bom, obviamente eu tô falando das coisas boas, porque se for para falar das ruins eu vou pro Twitter. Mas se tem uma coisa que a nova geração não conhece muito bem, é a estética da internet dos anos 2000. Atualmente eu tenho 22 anos, eu nasci em 2004, então eu peguei a era da internet até os anos 2010. Então eu conheço muita coisa antiga de internet, MSN, Orkut e por aí vai. E se tem uma série que visualmente replica tudo isso muito bem, se chama Ena. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é seu amigo Vitor Takasso e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Ena é atualmente uma das séries mais difíceis de compreender nessa internet. Reparem que eu falei compreender e não só entender, porque o conceito da série em si é muito abstrato. Literalmente a trama, os personagens, a história é aberto à interpretação, já que é tudo muito psicodélico. É basicamente o que o inscrito disse aqui no canal, não é pra você entender, é pra sentir. Mas eu quero entender. Ah, e já que estamos falando de Ena, eu acho que eu tenho que me vestir apropriadamente para esse vídeo. Só um minuto. Ah, muito bom. Eu gosto de suco de matéria escura, tem gosto de ventilador. Como eu disse antes, Ena é aberto à interpretação, que você pode imaginar o que você quiser. Afinal, isso é o que significa a arte. Mas antes de nos aprofundar nisso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos, hype o vídeo e agora vamos pro vídeo logo. Lançado 26 de maio de 2020 e criado por Joel G ou Joel Guerra, Ena é simplesmente influenciado pela arte. Principalmente aquele estilo de arte em que você olha, analisa e interpreta do jeito que você quiser. Com a sua maior inspiração sendo o cubismo, um dos estilos de arte moderna. Com a maior inspiração de Joel G sendo o cubismo de Pablo Picasso e também bem baseado nas artes do Romero Brito. Exatamente, um brasileiro. Afinal, Joel G, ele é latino, pois ele é peruano. E bom, Romero Brito é bem influente nas artes dele, pois as artes dele têm uma arte bem psicodélica, até parecida com Ena, então faz sentido. E a personagem da Ena em si é inspirado nessa arte de Pablo Picasso, chamada de A Moça na Frente do Espelho, em que vemos uma mulher na frente do espelho com o rosto dividido em duas partes, como se tivesse duas personalidades, assim como a nossa queridíssima Ena. E Joel G parece aproveitar muito desse cubismo e dessa arte moderna para poder criar o seu mundo maluco de Ena, que é basicamente inspirado na internet antiga. Porém, uma coisa que intriga muito a internet, principalmente a mim, é a história de Ena, já que quase não tem história. Bom, parece que não tem um plot muito envolvente envolvendo os personagens, afinal as coisas só acontecem. Então o que nos resta é assistir, tentar entender, absorver e então interpretar do nosso jeito, pois afinal, isso é arte. Afinal, o artista quer sim passar uma mensagem com sua arte, mas cada interpretação é válida. Só tem que levar em consideração que o criador quer sim contar uma história, mas que cada detalhe que tá jogado ali numa ambiguidade, você pode interpretar do seu jeito. Então eu irei analisar a Ena com vocês, mandar a minha interpretação e vocês podem mandar as suas aqui nos comentários depois de terminar o vídeo, beleza? Vamos lá, se preparem e vamos começar os episódios de Ena. O primeiro episódio de Ena se chama Dia de Leilão. E ele começa em um lugar totalmente nublado, cheio de túmulos e um negócio voando com uma escada. Can't you hurry? We need to go find a spot. Então conhecemos Mooney, essa personagem que é uma lua crescente com um buraco na cara, que sempre tá tampando com alguma coisa. Então ela diz pra Ena pra se apressarem, porque ela quer encontrar um lugar perfeito. Então Ena começa totalmente feliz, dizendo que esse leilão vai ser perfeito, e do nada muda pra uma expressão triste, dizendo que esse vai ser o pior dia da vida dela. This is going to be so awful. I think this is going to be the worst day of my life. Então notamos que a Ena tem um sério desvio de personalidade, mas já conversamos sobre isso. Então a Ena simplesmente se recompõe dessa tristeza toda e o leilão começa. Então um cara com uma fita cassete na cabeça, com umas mãos acariciando ele, que negócio bizarro, aparece e então dá início ao leilão. E esse personagem se chama Leiloeiro.
porque, bom, é um leilão, obviamente. Então ele anuncia que o prêmio desse leilão vai ser um cachorro dentro de uma ampulheta, que inclusive é um cachorro 3D, que é a foto de perfil do Joel Guerra. E que o preço inicial desse cachorro na ampulheta é 20 chocolates. 20 chocolates? That dog looks like he has something to say. If you get what I'm saying. Wait. No. That was very weird. What is wrong with you? A Mooney faz uma piada de mau gosto sobre esse cachorro e a Anna nem gosta dessa piada. E então começa o leilão. O primeiro oferece 50 chocolates e depois o segundo oferece 400. Caraca! O terceiro oferece um gato gordo. E então começa uma chuva de pedra que começa a esmagar as pessoas ao redor ali. E a Mooney fica completamente frustrada porque eles vão cancelar o leilão por causa dessa chuva. Então Anna sente uma ânsia de vômito e decide vomitar ali. E a Mooney não gosta porque isso foi falta de educação pra ela. Porém, do vômito da Anna surge o cachorro que estava dentro da ampulheta. Do nada. Tá, o que foi isso? Eu acho que eu vou fazer muito essa pergunta durante o vídeo. O episódio só acaba do nada. Tá, mas o que eu tenho pra acrescentar aqui? Bom, como diz o Renatos, do canal Renatos, que ele fez o vídeo sobre Anna, ele diz que esse leilão tem uma vibe de vendas da internet. Afinal, esse episódio todo tem uma estética de internet antiga. Tipo, o gráfico, a dublagem, o traço do desenho parece muito aqueles jogos educativos antigos de computador, mano. Quem que lembra? Da Positivo, por exemplo. É só eu que joguei isso, sério? Mais um ponto importante sobre esse episódio é a Anna em si, já que ela se sente muito desconfortável em público, parece. Já que do nada ela parece ter uma crise de bipolaridade, e uma hora tá feliz e outra hora tá triste, simplesmente do nada. Isso parece muito remeter pessoas que têm transtorno de bipolaridade ou transtorno de personalidade, sei lá. Bom, e como vocês notaram, o traço da série é completamente surrealista, nada faz sentido, nada tem um padrão, é simplesmente do jeito que a série quer, lembrando muito da arte do cubismo, que eu já citei agora há pouco, exatamente. Mas enfim, vamos pro próximo episódio, que é... Agora vamos pra esse episódio chamado de A Festa da Extinção, porque ele é bem interessante. Anna diz pra essa coisa chamada de guardião que precisa entrar urgentemente pra encontrar Mooney. Porém, o guardião diz de forma robótica que ela não está à altura pra poder entrar na comunidade. E então aparecem algumas mensagens de erro de internet. E ele diz que só vai poder deixar entrá-la se ela dá uma amostra de sangue pra ele. Ok, né? Anna acha isso muito rude e pergunta se ele vai atirar nela. E ela deixa atirar nela. Caramba, que depressiva. Então Anna se recompõe e permite dar o sangue pra ele. Então ele analisa o sangue dela pra ver se a Anna é uma ameaça. Ele analisa que não, manda ela calar a boca e permite ela entrar. Do nada. E um negócio interessante sobre o Guardião é que ele é totalmente inspirado nessa vibe internet antiga, já que as cores dele têm as cores do Google Chrome. A cabeça dele é de uma estátua, muito provavelmente da estátua de Davi, feito por Michelangelo, que passa aquelas vibes meio retrowave, quem conhece sabe, fora as janelas de pop-up que ele se comunica também, que eu acabei de citar. Basicamente a internet bem antiga. E o jeito que ele se comunica com ela bem autoritário parece muito aqueles sites que perguntam suas informações, sua idade, o CAPTCHA e por aí vai. Adentrando, Anna encontra um lugar bem labiríntico, com vários corredores misturados. E se movendo como um jogo antigo, seja um jogo educativo de computador, ou se não aqueles bem malucos, como por exemplo LSD, Anna encontra uma personagem mímica chamada de Mercy. Anna então pergunta pra Mercy onde ela pode encontrar Mooney, então ela indica o caminho. Porém a Mercy ela fala em coreano, parece. Please speak to me through the body language of the gods. 잠깐. 됐나? 지금 어디 가는 거야? 너는 이법 사람이 아니잖아. 야, 네 어머니 잡으기 전에 여기서 전화. E na legenda do vídeo diz uma coisa, mas por curiosidade, o que ela pode falar no original? E se for algo diferente? Quem pensou nisso está totalmente correto, porque ela realmente fala uma coisa diferente na tradução coreana. E é mais ou menos isso aqui. Abre aspas. Espera, Anna, aonde você vai? Você não deveria estar aqui. Apenas fuja e não aceite nada das pessoas por aqui. Fecha aspas. Bom, isso é bem estranho porque parece que a Anna não entendeu o que essa personagem quis dizer, né? Parece que só ignorou ou não entendeu mesmo. Mas enfim, vamos prosseguir. Prosseguindo para a extrema direita, Anna encontra um espelho e entrando nele é um portal para uma outra sala. Que essas salas parecem muito um espaço liminar. Então Anna decide falar com esse personagem que é várias formas geométricas e um cubo mágico chamado de Rubik. E ele apenas diz que quer um pouco de privacidade e manda ela sair voando. Beleza, né? E um negócio legal sobre esse personagem é que o nome dele é Rubik, que a referência é um cubo de Rubik, ou, como vocês conhecem, o cubo mágico. Já que a forma dele é basicamente um cubo mágico, pra variar. Entrando em mais um portal, Anna entra em um salão bizarro e acaba se dando conta de um disco voador, e decide puxar papo com ele.
Então surge Robert, esse personagem asiático que fala em japonês. Ele diz pra ela seguir em frente, mas pra tomar muito cuidado, senão ela pode morrer. Ena fica triste, mas decide seguir mesmo assim. E assim como a Mercy, ele também fala outra coisa na tradução da língua oficial dele, que é o japonês. Ele diz, abre aspas, "Oh, jovem senhorita, o que você está fazendo aqui? Por favor, esqueça seus amigos. As coisas que acontecem nesses corredores são vergonhosas demais para serem descritas. Minha única esperança é que você deixe esse lugar antes de ser poluído por nossos pecados." Fecha aspas. E uma curiosidade bem engraçada sobre o Robert, confirmado pelo próprio Joel Guerra, é que esse personagem, ele foi inspirado nessa imagem aqui. Ou melhor, desse personagem chamado Hiroshi Yuichi Yamada, da obra chamada de GTO. Bom, vocês notaram que esses dois personagens que são, entre aspas, amigos de Ena falam coisas diferentes e ela entende outras coisas. Mas o que isso significa? Bom, eu já chego lá. Ena decide seguir seu caminho e acaba atravessando uma fumaça verde, que eu até hoje não sei o que é. Subindo a escada, ela chega em um olho poligonal. Entrando nele, ela se encontra com Mooney, a sua amiga. Porém, ao conversar com Mooney, Ena parece estar totalmente alucinada. Quando Ena tá alucinada, ela apresenta duas formas diferentes, uma chamada de Ena Diablada e outra de Demônio Ena. Vendo isso, Mooney faz a seguinte pergunta: Are you drunk again? Oh, no. I just came here to bring you a gift. E não tem nada a ver com o assunto, mas eu gosto muito dessa parte em japonês, porque a dublagem da Ena fica muito engraçada. Então Ena diz que veio dar um presente pra Mooney. Mooney de início não acredita, mas depois ela tenta observar direito. E então entramos na mão de Ena e descobrimos que o presente era nada mais nada menos que a própria Mooney. E o episódio acaba. Bom, pra falar a verdade, eu achei essa parte bem fofa, porque nada melhor do que ter seus amigos como presentes na sua vida. E pra mim, meus amigos sempre são presentes. Não é verdade, Maia? É verdade. Agora, sobre esse episódio, o que a gente pode tirar dele? Bom, de início a Ena parece querer entrar numa festa e decide dar seu sangue pra poder ter a permissão de entrar. Essa parte eu não entendi muito bem, mas parece muito aquelas críticas sociais envolvendo a internet, de que tudo você precisa de permissão pra entrar, mesmo sendo fácil de entrar. E na festa, Ena encontra dois de seus amigos, entre aspas, falando uma coisa pra ela, porém, dizendo, na realidade, outra coisa. Seria um exagero da minha parte interpretar essa parte como se a Ena tivesse um TDAH? Porque na cabeça de Ena, eles estão dizendo a ela pra seguir seu caminho e encontrar Mooney. Porém, na realidade, eles estão dizendo que ela não pode estar ali, ela não presta pra estar ali, ela pode morrer ali, e ela nem dá bolas. Ou então, talvez isso representar uma neurodivergência em que ela entende uma coisa no literal, tipo, a pessoa explica na ironia e ela entende a ironia como realidade. Eu sou meio desse jeito, não vou mentir. Enquanto a Demônio Ena e a Ena Diablada podem representar muito bem uma outra personalidade que a Ena esconde, um lado obscuro, um lado demoníaco, que a gente só vê quando ela tá alucinada ou bêbada. Porque na vida real isso acontece muito, hein? Alimentando mais ainda de que a Ena tem transtorno de bipolaridade ou de personalidade. Algo meio aquele filme... Algo meio aquele filme fragmentado, que o cara tem várias personalidades. Esse filme é bem bacana. E o lance da Mooney ser, entre aspas, o próprio presente é que, apesar de tudo, a gente tem as nossas amizades nos altos e baixos ali do nosso lado. E que isso é melhor que qualquer presente no mundo que você pode comprar. Caramba, eu falei bonito agora, hein? Pega essa. Mas enfim, vamos pro próximo episódio agora, que é o maior dessa série. O terceiro episódio se chama A Escadaria da Tentação. O episódio começa com a Mooney mostrando uma manobra radical no skate. Por algum motivo, no buraco na cabeça dela sempre é preenchido com alguma coisa, e nesse tá com uma perna. Ok, então ela reclama que tem muita gente ali e os chama de idiota. Ena fica depressiva dizendo que não quer ficar ali, pois é alérgica a pessoas. I wanna go home. I don't like this party. I'm allergic to people. Bom, a Mooney por algum motivo chama a Ena de Jenna. Será que é o nome verdadeiro dela? You know, it smells like I'll finally be able to make my wish. Come on, Ena. Jenna. Ou pode ser só a Mooney tirando com a cara dela, já que no episódio anterior ela chamou a Ena de Ina. Deve só errar de propósito mesmo. A Ena diz que ouve vozes na sua cabeça e que diz para comer suas verduras. Então a Mooney propõe uma proposta. Propõe uma proposta é complicado. Então a Mooney propõe uma aposta que quem chegar por último no Grande Runas vai pagar as dívidas da outra. Ok.
A Enna não gosta disso, mas tudo bem. Então, o Grande Runas finalmente chega. E ele é um monumento gigante com 2 pernas que anda por aí. E de acordo com o Muni, ele realiza o desejo que você quiser. E algumas curiosidades interessantes sobre o Grande Runas é que ele provavelmente foi inspirado nessa pintura desse pintor polonês aí, que parece ser uma banheira gigante com 2 aliens e uma perna gigantesca que anda por uma floresta. Achei bem conceito. E as pinturas dele eram bem malucas, bem no estilo de Enna mesmo, então faz sentido que seja inspirado. E essa aqui muita gente já deve saber, mas é uma curiosidade interessante, que provavelmente o nome do Grande Runas seja inspirado no comando de executar como administrador, pois o nome dele em inglês é The Great Run As, que o comando se chama Run As Administrator. Vai tá como no inglês, fino do fino. Então muito provavelmente o Grande Runas seja o administrador desse mundo maluco, como se fosse um deus. Então faz sentido que ele conceda desejos. E também seja possível que o Grande Runas tenha sido inspirado numa pintura de Jesus Cristo feita no Peru, chamada de El Señor de los Milagros. E essa pintura é curiosa porque ela sobreviveu a um terremoto no Peru em 1655. E a lore dessa pintura é que quem procurar ela pode desejar o desejo que quiser. E pelo criador ser peruano faz muito sentido. Mas enfim, voltando ao episódio, todo mundo fica tão ansioso pela chegada do Grande Runas que acabam pisoteando a Muni, dizendo que a aposta já tá valendo pra Enna. E Enna, com muita ansiedade, começa a passar mal e sentir ânsia de vômito e desespero. E a Enna fica tão triste e desesperada que desbloqueia a Tristeza 2, porque ela simplesmente fica tão triste que o rosto dela some e vai parar nas mãos. Então Enna tem 49 segundos pra prosseguir até o Grande Runas, porém várias pessoas ficam bloqueando seu caminho. Eu achei essa parte muito conceito porque é uma representação muito boa de como eu fico com ansiedade em público, no meio de gente. Se tem muita gente andando aqui no centro de Curitiba, eu começo a ter ansiedade. Eu não gosto de ver muita gente colada em um espaço só. Eu passo mal até pegando um ônibus lotado. Então, eu achei bem realista e eu gostei. É uma representação muito boa. Cortando então os caminhos, Enna encontra um sapo de tijolo. O sapo tenta conversar com Enna e percebe que ela tá muito triste pra isso. Então ele começa a dar uns chutes nela e ela se recompõe. Então Enna se sente motivada e o agradece. E ele diz que vai observar tudo dali. E o visual desse sapo é bem curioso, porque parece que ele foi inspirado no jogo de ritmo Vib Ribbon de PlayStation de 1999. Cortando o caminho, Enna passa por um cara fazendo malabarismo com 3 máscaras vermelhas. E o nome dele é Comerciante, então ele toma uma forma bem diferente. E ele pergunta se Enna quer alguns alimentos para levar, pra se lembrar desse evento maravilhoso. Porém, Enna diz que não pode porque tá muito atrasada. E então, ele oferece o clássico Turron! 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 Então o vendedor oferece pra Enna o turrón, o doce bem típico do Peru. E no Peru existe o turrón de Doña Pepa. Eles preparam e comem isso na procissão do Senhor de los Milagros. Por isso que é teorizado que o Grande Runas é inspirado naquela pintura de Jesus. E pra se aproximar mais ainda da cultura do Peru, a máscara desse personagem vendedor parece muito com uma máscara chamada Huaquiwolos. Eu acho que é assim que se pronuncia. Conhecida também como máscara peruana. É bem parecido. Mas enfim, Enna coleta o turrón e infelizmente ela perde o tempo do Grande Runas e ele começa a se desfazer. Então, do nada... Então Enna para em um lugar escuro cheio de manequins amontoados um em cima do outro, provavelmente sem vida. E olhando para trás ela encontra várias escadas com uma porta e ela decide subir em uma. Entrando nela vai parar em um lugar bem internet old school vibes. Os 12 fãs do Windows XP devem estar maluco agora. Então ela se depara com um brother com cabelo de cuia, que de acordo com Joel G é inspirado no Lord Farquaad de Shrek. E o nome dele é Ulisses, um morador e habitante do Grande Runas. Ele então explica pra Enna que ela está no Grande Runas, ou seja, ela conseguiu entrar a tempo, porém ele diz que as portas para ela estão fechadas. Unfortunate for you, the divine door is fully closed now. No! Must I assume there is no escape from these lands until that door opens? Well, how much longer until the next celebration? Years. That's a lot! Pois é, Enna, muito tempo. Então Enna diz que está pronta para fazer o seu desejo ao Grande Runas. E então o Lord Farquaad aí explica para ela como seguir o caminho. In that case, your way to our great Runas is through the holy code behind you. But heed this warning. Warning! Desires are never fulfilled, nor quenched. You will fail. 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 Like the rest of them. Like the rest of them. Like the rest of them.
Eu achei curioso como o Ulisses, ele tem várias personalidades assim como o Ena, que tem várias vozes diferentes, se comunica pela mão, pela cara e por aí vai. E ele diz que Ena vai falhar nessa missão. Eu achei bem curioso, mas vamos lá, né? Vamos seguir o caminho. Mergulhando no posto de códigos, ela entra em um mundo bem poligonal, cheio de cachorros ampulhetas, que parece ser muito inspirado nas obras do Osamu Sato, que pra quem não conhece, é o desenvolvedor do jogo LSD, que parece ser muito uma inspiração fortíssima de Ena. Parece que Ena bebeu da fonte de LSD e de outros jogos do Osamu. Enfim, então Ena entra no Jardim Botânico de Curitiba, cheio de flores com rosto e cachorros ampulhetas, com um tanque de guerra rondando esse domo, em que desse tanque sai um ovo, que desse ovo sai uma personagem chamada Pastora. E apesar de falar russo, ela fala a mesma coisa que tá na legenda, então aqui tá certo. E uma coisa curiosa é que ela chama nossa Ena de outra Ena encrenqueira. Curioso, então existem outras Enas por aí, não só a nossa. E muita gente acredita, graças ao jogo de Ena Dream Barbecue, que cada manequim morto encontrado em um cenário pode ser uma Ena já falecida. Então aquele monte de manequins jogados na entrada do Grande Runas podem ser várias Enas descartadas? Estranho, eu não sei. Então Ena pergunta se pode ter um tempinho privado com o deus do Grande Runas, porém essa gata russa fica completamente nervosa e quase não deixa. Porém... Это турон? Turron! 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 Então Ena oferece o turron pra nossa gata russa e ela entrega um identificador de sangue pra Ena. Ok, e então a pastora deixa a Ena passar para realizar o seu desejo. E uma coisa interessante sobre a pastora é que ela também é inspirada em uma pintura de Picasso, assim como Ena, e a pintura é El Gato, que até a paleta de cores desse gato é muito parecido com a nossa pastora. Enfim. E outra referência que provavelmente todo mundo já sabe é que essa dancinha do turron é inspirada no clipe Once in a Lifetime, da banda Talking Heads. Enfim, Ena então decide sair pro outro lado do domo, encontra uma praia e mergulha no mar. E mergulhando, ela encontra um lugar cheio de códigos binários com várias portas. E... corpos de Ena? Bom, aparentemente a pastora não mentiu, parece que tem várias e várias Enas espalhadas por aí, como se fosse uma espécie. Entrando em uma porta, Ena então sai em um lugar bem bizarro, que é bem difícil de descrever, e nele tem vários manequins fazendo um gesto estranho, como se estivesse agonizando. Então Ena acaba encontrando uma banana. Porém, antes que Ena pudesse encostar na banana, esse personagem a aborda. Com essa figura poligonal se chamando Maria e esse brother de vestido chamado de Gabu, que bizarramente a Maria fala em japonês e esse brother chamado Gabu fala em inglês normalmente. O mundo de Ena é muito estranho. Maria fica completamente pistola por Ena ser uma admiradora de bananas. Tá, então Ena acaba entregando seu sangue no identificador de sangue pra eles, e a Maria não gosta nada disso. You're all living a lie! まああんたは合格できるでしょうね。私はあんたのこと好きじゃないけど。 Cook the blood and smoke the banana. Yes. 何よそれ。 Essa foi a parte mais maluca desse episódio. E antes de prosseguirmos, uma curiosidade bem interessante. De acordo com o Joel Guerra, esses dois foram inspirados em uma pintura religiosa. E muitos acreditam que seja essa pintura de Salomé com a cabeça de São João Batista. É bem pesado, eu não sei se eu posso mostrar isso. Adentrando em uma porta, Ena entra em um deserto bizarro. E andando um pouco, ela encontra uma pirâmide de cabeça para baixo, com uma porta e um anjo com vários olhos. E esse anjo se mostra um golfinho rosa, chamado de Findou, que é golfinho ao contrário. E numa conversa sem sentido, ele acaba agredindo Ena e ela acaba ficando bem triste de novo. Kapow! Why is everyone punching me so softly today? Quit the hitting and finish the job! Então a única obrigação que Ena tem que fazer é deixar a água vermelha. Ok, então Ena acaba encontrando um olho que parece muito o olho do Ender Dragon do Minecraft. Então Ena encontra uma bruxa que não fala nada, apenas transforma a água em um líquido vermelho e toda a tempestade de areia se esvai. Assim então Ena finalmente consegue adentrar a pirâmide, perto de fazer o seu desejo. Então quando finalmente Ena quase chega perto do deus do Grande Runas... Boo, give me your lunch money.
It looks like I'm the best and you're the worst. Na real, a Mooney chegou primeiro que Anna, ou seja, Anna perdeu a aposta. E eu acho engraçado que a Mooney tá com uma bengala enfiada na cara, porque essa bengala é da pastora, indicando que ela realmente chegou ali primeiro. E aos poucos, à medida que o diálogo vai avançando, Anna vai ficando mais amarelada na parte azul do seu rosto, que representaria a parte triste de Anna. E então Mooney revela o seu desejo. Cheese and rice, Mooney! All right. I wish to be thinner. So what? Então Mooney desejou ser magra e o episódio acaba, tá? Que foi tudo isso? Aparentemente esse episódio foi sobre sonhos, objetivos e desejos. Que com todo o esforço do mundo você pode alcançar os seus sonhos. No caso de Mooney ser magra, por algum motivo, e no caso de Anna, alcançar 100% a felicidade. Afinal, a parte azul, que era a parte triste dela, foi morrendo aos poucos. Porque durante a série, a Anna apresenta vários transtornos, seja de personalidade, seja de bipolaridade, ou então alguma neurodivergência, sei lá. Algumas pessoas até acreditam que ela tinha depressão, mas isso é um lado bem triste da interpretação, mas que faz sentido até. E alcançando grandes runas, ela desejaria que ficaria calma, serena e feliz pra sempre. Mas enfim, qual é a sua interpretação? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos pro último episódio lançado até o momento, que é... O último episódio se chama O Poder do Jantar Compartilhado. E nele vemos a Anna tocando uma campainha e com a voz de fundo de Mooney pedindo pra ela correr. But it appears all of this has something to do with the concept of Fun! May I see it, please? Então conhecemos essa máscara bizarra que fica junto com Anna. Então adentramos uma casa e vamos para um estilo de gameplay muito parecido com Coelho Sabido, outro jogo antigo que tem por aí na internet. Anna e sua máscara decidem seguir o caminho até que se encontram com uma menina coelha. O nome dela é Ivy, ela é um modelo muito diferente dos outros personagens, já que ela parece como uma versão 3D. E a Ivy é uma personagem bem diferente porque ela fala cantando, porque a voz dela fica no ritmo da música. Excuse my noise. Could you be so generous as to sing me towards the fun? Pois a Anna pergunta para ela para onde ela poderia cantar a direção da alegria, mostrando que o objetivo da Anna neste episódio é encontrar a alegria, ou seja, esse episódio provavelmente se passa antes do episódio da escadaria da tentação, pois como eu teorizei lá, a Anna encontra a alegria e fica completamente amarela. Caso essa série seguir uma linha canônica, já que provavelmente os episódios podem ser desconexos, a gente não sabe. Então a Ivy revela que esse episódio de procurar diversão será dividido em 5 atos, e que o primeiro já está acontecendo, então Anna já pode seguir em frente. Então a máscara guia Anna para um elevador. Então elas caem em um lugar cheio de encanações. Subindo, Anna encontra uma sala com 4 mulheres chorando. E Anna pergunta para uma delas por que elas estão chorando. Afinal, era para elas estarem felizes. E a mulher chorosa diz que às vezes as experiências mais surpreendentes são aquelas que nunca esperamos. E que isso foi graças ao segundo ato. Por isso ela está em êxtase. Então Anna decide adentrar uma cortina. Então entramos em um mundo cheio de máscaras dando uma volta em canos. É isso mesmo? Porém, enquanto a máscara está se divertindo nesse mundo, a Anna parece não se conectar muito bem, dizendo que a felicidade está num ritmo que ela não consegue acompanhar, e que esse segundo ato da felicidade é bem estranho. Passando por mais um elevador, Anna encontra um espaço sideral, literalmente, em que à medida que elas avançam, vários rostos aparecem na tela, como se estivessem rindo, eu acho. Então eles chegam em um corredor muito estreito em uma parede que tem 2 sombras. E interagindo com eles, eles dizem que Anna faz parte do show e que já está perto do ato 3 e do ato 4 desse teatro. How could a chore like this jollify someone anywho? Because it's a joy. You still don't understand. Então temos uma sessão de terapia entre Anna e esse amontoado de esqueletos. Então o terapeuta pergunta pra Anna como foi a viagem de hoje, porém a máscara interrompe de uma forma bem controladora, respondendo por cima. Então Anna diz que esses sentimentos são difíceis de compreender graças a essa máscara feiosa, e então a máscara se desfaz, nos revelando finalmente o rosto triste de Anna, que tanto conhecemos. Então o terapeuta diz que Anna sempre volta pra lá, dizendo que ela nunca vai encontrar felicidade ali. Então Anna pergunta que sugestão ele poderia dar pra ela, e ele diz o seguinte: One is quite the elusive varmint, isn't it?
But remember, it is never lost forever. Often, the greatest fun can be found in the little moments. Like how little they are. You need not return here anymore. Então voltamos pra frente daquela casa de novo. E Moon aparece bem pistola, dizendo que Anna não deveria entrar naquela casa, e sim só tocar o interfone e sair correndo. Então isso aqui acontece. Whatever, I'm over it. How fun was it inside anyways? It was pretty stuffy. What? Eu esqueço como Anna é sem sentido na maior parte das vezes. Ok? Esse foi um dos episódios mais enigmáticos e mais poéticos que eu já vi nessa série. Mas vamos por partes. Dá pra se notar que a crítica social desse episódio é sobre pessoas que se escondem através de uma máscara, fingindo ser quem elas não são de verdade. E que Anna estava a todo custo procurando a felicidade, mas nunca encontrando. Porém, de alguma forma, ela queria se encaixar em uma sociedade, em um grupo. Porém, ela não se sentia confortável, não sentia que estava em sintonia, como ela mesma diz. Até que então, depois de uma sessão de terapia, a máscara de Anna se quebra e ela se revela ser ela mesma. E como o terapeuta diz, você pode encontrar felicidade até nas pequenas coisas. E como eu disse antes, esse episódio muito provavelmente é uma prequel, se passa antes do que a gente acabou de analisar, pois a Anna não possui mais essa máscara e ela finalmente pode ser o que ela é de verdade. Fechando por enquanto de forma poética a série da Anna. Bom, é muito difícil saber qual é a história definitiva de Anna, porque parece que não tem muito bem, e aparentemente parece que cabe à nossa interpretação saber o que essa história se trata. Bom, na minha opinião, eu acredito que Anna seja sobre autoaceitação. Bom, muito provavelmente a Anna é inspirada em uma pessoa neurodivergente ou com problemas neurológicos, seja um transtorno de personalidade, um transtorno de bipolaridade ou até mesmo um autismo, já que tanto eu, que tenho um grau de autismo leve, e algumas pessoas autistas do Reddit se identificaram muito com algumas partes de Anna, e que depois de quebrar sua máscara e fingir quem você não é, Anna se aceita do jeito que ela é. Então eu acredito fortemente, mesmo que de forma implícita, que Anna se trate de uma personagem neurodivergente. Eu não tô aqui batendo martelo, é apenas a minha interpretação, já que muitas pessoas também interpretam ela como uma pessoa com depressão, e que assim como a arte abstrata, o artista, mesmo querendo passar uma mensagem, você pode interpretar do seu jeito, pois afinal, aquilo é abstrato, você pode entender do jeito que você se sentir melhor. Fora também que tem o jogo de Anna, que é a Anna Dream Barbecue, que infelizmente eu não tenho condição de jogar esse jogo ainda, porque eu queria muito, mas de acordo com algumas pessoas, esse jogo se trata de uma crítica ao trabalho forçado, ao capitalismo, e eu não tava tão longe dessa linha de pensamento, afinal eu achava que a Anna CLT era as cores do comunismo. Mas esse jogo vai ficar para um vídeo muito distante daqui. Um dia quando eu puder jogar ele, talvez eu possa trazer aqui no canal finalmente. Mas por enquanto, eu queria focar na série de Anna, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu odeio segunda-feira. E eu espero que tenham gostado, porque eu gostei. E com isso nós fechamos o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar para seus amigos, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, um beijo e tchau, tchau.